Olá, começa agora o programa Transição e é com muita alegria que trazemos o tema felicidade. Você é feliz? O que é necessário? O que é importante para sermos felizes? A felicidade é possível neste planeta? Respondendo a essas e muitas outras perguntas, o orador e escritor José Carlos de Luca. O senhor é feliz? Eu sou feliz, graças a Deus. O que é felicidade? Eu sou. Eu sou. Você é feliz? Sou. Sou. Sim. Não consigo sintetizar. Acho que é pretensão, não sei o que poderia ser. Os amigos, principalmente amigos. Pra mim não existe felicidade, existem momentos felizes, picos de felicidade. Ter muitos amigos. A minha família. Tudo. Criança. A família, se dá bem com a família. Meus filhos. Tenho 3 filhas que são os meus tesouros. Bem na faculdade. Jardim, planta. Saúde. Minha vida, meu trabalho. Família. Principalmente amigos. Os amigos, família. E ter uma família que te respeita. Tudo me traz felicidade. Ter o que comer. Porque geralmente você tá numa fase feliz, aí você tá no pico da felicidade, você sabe que mais cedo ou mais tarde vai abaixar de novo, como se fosse um gráfico que fica oscilando. Primeiro é crer em Jesus Cristo, que Ele é o nosso Salvador. Segundo é ter paz. É isso aí. Ser feliz com Deus. Olá, De Luca. Obrigada pela tua presença. Eu agradeço, Delmar, estar aqui com você. A respeito de felicidade, o que Jesus quis nos dizer quando ele diz que a felicidade não é desse mundo, De Luca? Mas é uma frase que nem sempre é muito bem interpretada, né? A princípio, essa afirmação nos levou a pensar de que o planeta Terra não seria um local de felicidade. Seria um local, portanto, do oposto, de sofrimento, de aflição, um local de expiação apenas, onde nós deveríamos viver amargurados, infelizes, para quem sabe do outro lado da vida, né, quando alcançarmos o mundo espiritual, nós encontraríamos a felicidade. Então, a ideia que se tinha numa leitura apressada dessa afirmação de Jesus era que devíamos sofrer aqui, para depois ser feliz. Quando nós interpretamos com um pouco mais devagar, com um pouco mais de atenção, certamente o que Jesus quis dizer é o seguinte: não é deste mundo de desamor, não é deste mundo de egoísmo, não é desse mundo de falta de fraternidade, não é desse mundo de ódio, de vingança. Então, enquanto nós cultuarmos esse mundo, vivermos este mundo do desamor, do egoísmo, nós não vamos experimentar felicidade. A felicidade está, como Jesus sempre mostrou, né, do outro lado, a outra face, a outra porta, que nós ainda até hoje não experimentamos. E De Luca, a felicidade depende de aspectos físicos, emocionais, mentais, questões materiais. Do que depende a felicidade? Então, sinto, nós somos um ser integral, né? Esse é um conceito que hoje a ciência vem destacando muito. Nós não somos só matéria, não somos só esse corpo. Somos uma entidade muito complexa, muito complexa. Temos vários aspectos, nossos aspectos emocionais, os nossos aspectos físicos, sem dúvida, os nossos aspectos mentais. Então, essa conjugação de físico, mental, emocional, é que vai dar, nesse balanço, nesse equilíbrio desses campos, é que nós vamos encontrar um bem-estar interior. Muitas vezes, nós cuidamos muito, às vezes, de um lado só. Claro que tem gente que nem de nenhum lado está cuidando, né? Tem. Mas, muitas vezes a gente está lá, não, preciso cuidar bem da minha saúde e tal. Isso é importante, é fundamental. Porque você com dor, né? Você com uma doença, né? Isso influencia no nosso humor, né? Quer dizer, é impossível ser feliz se você disser, com uma grande dor. Mas não basta apenas isso, porque nós encontramos todos os dias pessoas que estão com uma saúde física excelente, mas sente um vazio existencial. A pessoa tem depressão, ela não tem uma razão de viver. Ela acorda, ela tem um físico apto a fazer inúmeras atividades, mas ela não tem ânimo para levantar da cama. Então, ela não tem saúde sob o ponto de vista integral, ela não tem felicidade. Então,
Eu sinto que a felicidade depende, né, dessa construção de nós atuarmos nesses 3 níveis, basicamente, e com um equilíbrio deles, para que nós possamos, então, desempenhar as nossas atividades. É interessante que você trouxe a questão da polaridade, quer dizer, descuidar ou cuidar demais de qualquer um desses campos não vai trazer felicidade. Se eu descuido de qualquer um deles, ou em excesso, eu foco demais, não é por aí. Então é no equilíbrio. É no equilíbrio que eu vou... Porque algumas pessoas acreditam que só se elas tiverem um físico adequado é que elas vão ser felizes. Ou só se elas tiverem uma condição emocional, se estiverem com tal pessoa, com tal condição, estado civil, só quando casar que eu vou ser feliz, ou só quando eu estudar, também quando coloco uma condição. Como é que fica a felicidade condicionada a uma situação, De Luca? Eu acho que é o caminho da infelicidade. Porque a felicidade não pode estar dependendo de alguma coisa que não depende mais de mim. Então a felicidade não pode depender de alguma coisa que está na dependência do outro. Isso é infelicidade. Na dependência de eu conquistar, porque eu posso conquistar, e amanhã eu posso deixar de ter. Aliás, no budismo, o Buda alertava para isso, que o sofrimento humano é pelo desejo da posse. Então nós não temos determinado objeto, aí sofremos porque não temos. Lutamos para ter, e depois que temos medo e sofremos de perder. Então nós ansiamos porque não temos determinada pessoa. Lutamos, fazemos o que for possível para conquistar. Conquistamos, temos medo de perdê-la. Não vivemos mais aquele amor, aquele afeto que nós tanto ansiamos. Então a felicidade nunca pode depender dessas coisas de fora, as coisas estão sempre dentro. É a maneira como eu vivo, é a maneira como eu interpreto essas coisas, é a maneira como eu sinto essas coisas, muito mais sentir. Eu acho que hoje nós temos essa dificuldade, Elmar, é a dificuldade do sentir. Verdade. Né? Hoje nós estamos muito nessa busca do ter. É preciso ter, é preciso comprar, é preciso adquirir. E muitas vezes nós adquirimos, temos, mas não sentimos. Eu fui visitar um amigo e na casa dele ele tinha lá uma estante com inúmeros livros e inúmeros CDs. Eu fiquei admirado pela quantidade. E indaguei a ele, né? Escuta, puxa vida, que maravilhoso, né? Você aqui, né? Curtindo os seus livros, você curtindo essas músicas. Ele falou, De Luca, eu não tenho tempo para ouvir essas coisas. Então ele tinha, mas não usufruía. Ele não sentia, não desfrutava da simplicidade de uma música, de ler uma página de um livro. E às vezes também no âmbito dos relacionamentos, nós temos as pessoas, mas não sentimos as pessoas. Nós podemos estar aqui, nós dois, com essa proximidade física, conversando, mas pode ser que eu não esteja sentindo você, nem você a mim. Isso dentro do lar é muito comum. As pessoas estão próximas fisicamente, mas estão distantes emocionalmente. Não vivem aquele momento. E aí, então, quando vem a morte, quando vem a desencarnação, nós tomamos aquele choque, aquele susto. E aí, muitas vezes, é tarde demais, porque não temos mais a disponibilidade de usufruir aquela relação. E aí sente remorso. Sente remorso. E aí esse remorso é causa também de infelicidade, de não ter vivido aquilo que poderia e deveria ter vivido. Sabe, Delmar, eu tenho acompanhado, por força da atividade espiritual, muitos pacientes terminais, que nos solicitam uma prece, nos solicitam um passe, nos solicitam algumas palavras de conforto. Tenho ido a hospitais, em lares, visitando essas pessoas. E tenho indagado a eles se eles têm algum arrependimento na vida. Às vezes a pessoa está no auge, né? Naquele momento da passagem, ela faz aquele balanço da vida dela, e tem mágoas, tem medos, tem culpas. E eu pergunto para elas, você se arrepende de alguma coisa que você fez? E geralmente, eu nunca escuto alguém falar que se arrependeu porque não fez um investimento na bolsa, ou porque não comprou mais dólar, ou porque não comprou mais imóvel. Eu vejo as pessoas dizendo assim, olha, eu me arrependo porque eu deveria ter amado mais o meu filho, eu me arrependo porque eu não fui tão carinhoso com a minha esposa, eu me arrependo de não ter perdoado determinada pessoa, eu me arrependo de não ter dançado as músicas que eu poderia ter dançado.